Hoje vamos refletir sobre uma poderosa ferramenta, a jornada de fé, um tema que nos é revelado nas Sagradas Escrituras, especificamente em Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3. Nesses versículos somos guiados para entender não apenas o que é a fé, mas também a sua essência, sua natureza intrínseca e seu poder transformador. O que é a fé? No verso 1 nos diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Aqui nós somos apresentados a definição da fé, que vai além de uma mera opinião superficial. A fé é um fundamento firme, uma certeza inabalável, que nos sustenta mesmo quando não podemos ver com os nossos olhos físicos. É uma verdade interna que nos permite confiar na fidelidade de Deus, mesmo em meio às incertezas da vida. O exemplo dos heróis da fé, neste caso, no verso 2, somos levados a uma jornada pelas páginas da história, onde vemos homens e mulheres que viveram pela fé, desde Abel até Noé, desde Abraão até Moisés. Uma galeria de heróis é apresentada diante de nós, mostrando como a fé os capacitou a enfrentar os desafios da vida, superar obstáculos e alcançar promessas divinas aparentemente impossíveis. Suas vidas são testemunhos vivos de poder transformador da fé, a palavra criadora de Deus. Finalmente, no verso 3, somos confrontados com a própria palavra criadora de Deus, que diz assim: pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito aquilo que se vê. Aqui somos lembrados de que toda a criação é um testemunho da grandeza de Deus e do poder da sua palavra. A fé nos capacita a enxergar além do que é visível e crer no que ainda não existe, confiando na palavra daquele que é fiel para cumprir todas as promessas. No entanto, podemos seguir firmes na jornada da fé, confiando no poder de Deus para guiar os nossos passos, sustentar-nos em tempos de adversidade e cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. E possamos ser como os heróis da fé, cujas vidas foram marcadas pela confiança inabalável em Deus. Que nossa fé seja um testemunho vivo de poder transformador do Evangelho em nossas vidas e um farol de esperança para todos aqueles que nos cercam. Além dos heróis mencionados no capítulo 11 de Hebreus, ao longo da Bíblia encontramos inúmeras histórias de homens e mulheres que perseveraram na fé diante das adversidades. Pensemos em José, que mesmo sendo vendido como escravo e submetido à prisão injusta, manteve sua confiança em Deus e, eventualmente, se tornou governador do Egito. Ou ainda Daniel, que permaneceu fiel a Deus, mesmo em meio à cova dos leões. Suas vidas nos inspiram a perseverar, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Embora a fé seja um dom precioso de Deus, viver pela fé pode ser um desafio em um mundo marcado pela incerteza e pela incredulidade. Muitas vezes somos tentados a confiar em nossas próprias forças em vez de dependermos totalmente de Deus. No entanto, a Escritura nos exorta a confiar ao Senhor de todo o nosso coração e não nos estribar em nosso próprio entendimento. Que possamos buscar viver cada dia pela fé, confiando na orientação e no sustento de Deus em todas as áreas das nossas vidas. É importante lembrarmos que o alvo da nossa fé não está em situações específicas ou em realizações pessoais, mas sim em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos chama a olhar para além das coisas temporais e fixar nos nossos olhos nas coisas futuras, espirituais. Podemos seguir o exemplo de Cristo, que viveu uma vida de fé perfeita, confiando plenamente na vontade do Pai, mesmo diante da cruz. Que Ele seja sempre o centro da nossa fé e o motivo da nossa esperança. Que continuemos nossa jornada de fé com coragem, perseverança e confiança no poder de Deus. Nossa fé seja uma fonte de encorajamento para nós mesmos e aqueles ao nosso redor, à medida que testemunhamos o poder transformador de Deus nas nossas próprias vidas. Que possamos viver cada dia pela fé, confiando naquele que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Jesus falou que não iria ser fácil. Na verdade, Jesus nos alertou claramente de que uma jornada de fé não seria fácil. Ele disse aos seus discípulos, em João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No entanto, Jesus não nos deixou desamparados. Ele prometeu estar conosco em todas as situações, nos fortalecendo e nos capacitando para enfrentar os desafios que encontraremos ao longo do nosso caminho. Ele é a nossa rocha, nossa fortaleza, o nosso refúgio em tempos de dificuldade. Além disso, Jesus nos oferece não apenas consolo em meio às aflições, mas também esperança. Ele nos lembra que, apesar das tribulações desse mundo, ele venceu o mundo. Ou seja, sua morte e garantia garantem a vitória final sobre o pecado e a morte e o mal.
Em Cristo encontramos a força e a esperança para perseverar, sabendo que a nossa fé é firmada naquele que é maior do que qualquer adversidade que possamos enfrentar. Mesmo diante das dificuldades, podemos encontrar consolo na promessa de Jesus, de que Ele está conosco em todos os momentos e de que, em última instância, a vitória é nossa por meio dele. Que possamos confiar nessas palavras de ânimo e seguirmos adiante na jornada da fé, sabendo que o nosso Salvador está em cada passo do nosso caminho.